Chegou uma pergunta aqui sobre a relação, é uma relação entre o uso da bebida alcoólica e da maconha. A pergunta mesmo assim é por que fumar maconha, né, usar maconha é pecado e bebida alcoólica não. Ok, então vamos lá analisar primeiramente a pergunta. A pergunta tem um pressuposto implícito aí ou pelo menos até explícito, que é o fato de que não é pecado o consumo de bebida alcoólica. E isso de fato é verdade, é um pressuposto correto, porque é bíblico, embora há os cuidados que devemos ter, de acordo com a Bíblia, no uso da bebida alcoólica. De modo que, como eu vou argumentar mais para frente, todos os malefícios da maconha, se forem também encontrados na bebida alcoólica, a bebida alcoólica deve ser deixada de lado. Por exemplo, o vício e outros malefícios que pode ter, que torna uma prática pecaminosa, uma prática lícita, como é o caso da bebida alcoólica. E aí já começa a grande diferença que existe entre bebida alcoólica e maconha. É o fato de que não existe na Bíblia uma aprovação para o fato de usar ervas que são alucinógenas. A pessoa falou maconha, mas existem outras, obviamente, né? E engana-se quem acha que isso é recente. A história da humanidade conta que o uso de ervas, a manipulação de ervas para fins alucinógenos, ela é antiga, essa manipulação é muito antiga. E embora antiga, tal como a Bíblia, não há nenhuma menção na Bíblia de que isso seja possível, como há menções de que o uso de bebida alcoólica seja de fato lícita em algumas situações, ou pelo menos não é pecado em si. Agora, a Bíblia de fato, ela menciona algo a respeito destas ervas. Na verdade, não é exatamente sobre as ervas, mas a Bíblia tem um termo, né, um verbete na Bíblia, que é o verbete pharmakon, ou farmaqueia, e os seus derivados. E na nossa língua portuguesa foi atualizado para farmácia no sentido de uma manipulação de drogas, mas drogas medicinais. O farmacêutico manipula aquilo que nós chamamos de drogaria, né, que é o lugar onde vende drogas, mas para uso medicinal, como muitas destas plantas também são usadas para uso medicinal. E não é nem disso que esse vídeo trata, é bom deixar claro. Mas antigamente, estes fármacos, né, essas pessoas que trabalhavam com a farmaqueia, com esta manipulação de ervas, muitas vezes apenas fazia com que a pessoa tivesse um certo alívio ou esquecesse grande parte das suas dificuldades, problemas, quer seja físicos ou não, que é muito o que a droga, a maconha e outras ervas que se fumam hoje faz com o ser humano. Então é este esquecimento ou esta fuga de determinados problemas. Então esse termo, por exemplo, vai aparecer 3 vezes em Apocalipse, e vai ser traduzido por bruxaria ou feitiçaria ou alguma coisa nesse sentido. Mas o termo original ali é este termo do fármaco, né? da farmácia, da manipulação de ervas, de drogas para fins alucinógenos. E claro, existia o fim medicinal também. Muitos entendem que isso estava ligado à feitiçaria, por isso que traduzem por feitiçaria e bruxaria, porque essas ervas alucinógenas eram usadas também nos rituais de feitiçaria, de bruxaria, né, como uma forma de a pessoa sair um pouco de si para a utilização disso. Então,
sim, aparece uma menção ali, pelo menos uma inferência na Bíblia sobre isso. Agora, mesmo diante desta divisão, dessa diferença, surgem algumas questões que precisamos levantar aqui, né? A primeira delas, eu ficaria preocupado pelo desejo de alguém, pelo interesse de alguém em conhecer algo ou experimentar algo que a própria pergunta revela receios em relação a isso. O que talvez a gente entre não só nessa questão proibitiva bíblica, mas também numa própria proibição cultural. No Brasil há, de fato, ainda uma barreira muito grande, e eu acho bom isso, com o uso destas ervas, né? Se, por exemplo, alguém soubesse de um pastor que faz uso da maconha antes das suas pregações, provavelmente isso ia ser visto, espero eu que na grande maioria do cristianismo, como algo estranho, algo que não é comum, porque espera-se não só de um pastor, mas de um cristão, um domínio próprio, um controle, uma lucidez nos seus pensamentos que a droga não vai trazer. Pelo contrário, né? A droga vai trazer malefícios imediatos para o ser humano. Nós já fizemos um vídeo aqui, né, da maconha neste canal, é só você procurar, mas a maconha e outras drogas trazem problemas rápidos e instantâneos ao nosso cérebro e ao nosso estado lúcido. Aquilo que as drogas podem trazer e as bebidas, né? As bebidas podem trazer. E se elas trouxerem, também devem ser abandonadas. Mas a questão é que enquanto as bebidas podem ser um problema, as drogas são um problema, né? Então esta é a grande diferença. Mas esse desejo também é estranho ao cristão, porque o cristão busca pautar a sua vida não pelos limites daquilo que pode ou que não pode, não pelas questões de até onde eu posso chegar, mas justamente pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, de prática, né, de conduta. Então, estes desejos de alguns será que eu posso experimentar isso? Será que eu posso fazer aquilo? Até que ponto eu posso chegar? Soa mais como olhar para a Bíblia como um limitador do quanto eu posso ou não imitar aquilo que está sendo feito aí fora no mundo. O quanto eu posso imitar, desde que a Bíblia não me proíba. Ao invés de olharmos para a Bíblia, na verdade, como um manual daquilo que eu deveria fazer, das minhas práticas, dos meus rituais, né, daquele meu estilo de vida. Por isso eu acho estranho quando um cristão externa esse desejo, né, quando na verdade o desejo dele deveria ser cativo, educado pela palavra de Deus. Agora, se não bastasse tudo isso, temos que lembrar que, no contexto em que vivemos, além da proibição bíblica, além da proibição cultural, há também uma proibição legal. A lei é contra usuários de maconha, né? A lei proíbe isso e nós devemos obedecer à nossa lei vigente do país, enquanto a lei não proíbe o uso de bebida alcoólica. Agora, mesmo que permitisse, ainda ficaríamos com aquelas proibições, de modo que, e os malefícios que trazem a maconha, de modo que tudo isso, juntando todos esses argumentos, pelo menos para mim, é suficiente para dizer que sim, a bebida alcoólica ela é permitida nas Escrituras. Aliás, em alguns casos ela é até orientada, né? Ela é incentivada nas Escrituras para um contexto muito específico, mas que pode trazer problemas. E se pode trazer problemas, ela deve ser abandonada conforme esses problemas, ou se esses problemas surgirem. Então, a questão do vício, da embriaguez, do mau testemunho, são vários fatores que pode fazer com que algo lícito se torne ilícito e, portanto, por se tornar ilícito e não
pela prática inicial em si, deve ser abandonado. Agora, a maconha é diferente. A maconha ela já é em si ilícita. E a junção de todos esses argumentos que nós tratamos aqui, pelo menos para mim, deixa bem claro que é muito diferente de uma bebida alcoólica e deve ser rejeitada pelo cristão como uma prática pecaminosa, tá? Com intenções pecaminosas, com malefícios ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e com essas diversas proibições que nós vimos que a Bíblia, a lei, a cultura, tudo isso traz para nós aqui no nosso Brasil. E, obviamente, a maior delas é a Bíblia, porque o mais importa é o que a Bíblia diz sobre como devemos viver a nossa vida aqui.